seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disposição em compartilhar os conhecimentos do Ministério do Trabalho, muito importante para a gente. O secretário Rômulo Machado é subsecretário de Inspeção do Trabalho da Secretaria do Trabalho no Ministério da Economia, é químico e auditor fiscal do trabalho no Amazonas, tem uma experiência larga em participar desses fóruns, principalmente no governo, para regulamentação, para normas regulamentadoras de segurança da saúde e do trabalho, uma pessoa que tem uma atuação muito importante com o setor, então seja muito bem-vindo, secretário. Na PID Brasil, secretário, a gente tem quase 42 mil, mais de 42 mil colaboradores nos nossos parques. Então, para a gente é muito importante, primeiro que a gente conversa muito entre nós mesmos, para acompanhar o que o outro colega, a outra empresa está fazendo de melhores práticas, principalmente nesse momento de pandemia. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo e que a gente tenha uma excelente webinar, que a gente consiga ter aqui informações importantes para melhorar ainda mais as nossas decisões e orientação aos nossos colaboradores. Então, eu gostaria de passar, dada essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo. Marcelo Andrade é o nosso presidente do Conselho Deliberativo e também vice-presidente da Prisma. Bom dia a todos, bom dia ao secretário, bom dia, obrigado, Dione e João. O João fazia tempo que eu não o vejo, porque já estamos há mais de 3 meses em quarentena, então a gente só se vê pela telinha. É bem legal ter essa oportunidade de discutir a experiência de diferentes empresas e com tanta gente envolvida, né? No caso, aí a Dione representando a Intelbras, localizado, a gente com fábricas aqui em toda a América Latina. Eu acho que o João vai poder explicar o que a gente está fazendo no grupo, na região e também aqui no Brasil. Então, não quero atrapalhar muito, obrigado pela presença de todos aí, boa webinar, boa discussão, que seja proveitosa a todos. Obrigado. Obrigada. Prezados, a ideia é a gente fazer um bate-papo muito leve, muito aberto, para a gente conversar as melhores práticas. Então, a gente gostaria de dar 10 minutinhos para cada um falar sobre, introduzir as suas competências e as suas áreas de atuação dentro dos seus ambientes de trabalho, e depois a gente abre para os colegas fazerem perguntas que entenderem necessários esclarecimentos. Então, gostaria de iniciar pelo secretário Rômulo, por favor. O microfone é seu. Rosildo e todos, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar dialogando com vocês, tá? Assumi recentemente, cerca de 3 semanas aí, o desafio, né, no âmbito da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Temos aí muitas ideias e muitas ações para transformá-las em realidade, e contamos aí com estreitamento de parcerias com o setor produtivo para transformar muitas dessas ideias em realidade, né? Anteriormente, eu já vinha trabalhando na assessoria do Bruno Dalcomo, né, do secretário do Trabalho, e vinha especialmente, dentre as muitas pautas, né, porque ninguém cuida de uma coisa só, mas dentre as muitas pautas, eu estava conduzindo o processo de revisão das normas regulamentadoras, um amplo processo de simplificação, desburocratização e harmonização das normas, cujo produto, né, vinha sendo discutido com trabalhadores e empregadores. Estávamos alcançando consenso e nas nossas análises de impacto regulatório, em todos esses processos de revisão das NRs, a gente estava tendo aí, mantendo o mesmo nível de segurança, aprimorando os requisitos de segurança, mas em termos de simplificação e desburocratização, nós estávamos tendo uma redução de custos significativa. Todos esses estudos conduzidos pela Secretaria de Política Econômica, depois, se tiverem interesse, posso passar para vocês, né? Além da pandemia, né, nós temos um grande desafio, que inclusive é o tema de hoje, é o relacionado à pandemia,
mas nós temos um desafio maior que depois, até pela representatividade de vocês, desejo dialogar e construir estratégias, que são estratégias efetivas para a redução de acidentes de trabalho, né? Há estimativas da OIT que o mundo perde 4% do seu PIB em gastos decorrentes de acidentes de trabalho. No Brasil, isso é significativo, e só em gastos previdenciários, só o que a Previdência paga de benefício de natureza acidentária é da casa de 12 bilhões por ano. E mais do que metas de processo, nós queremos metas de resultado para efetivamente reduzir o acidente, a ocorrência de acidente de trabalho, e isso traz benefício para todos, né? Traz benefício para o Estado com a redução do seu gasto, do gasto público, traz benefício para as empresas, né, que deixam de estar perdendo o trabalhador capacitado, reduz o absenteísmo e, por motivos óbvios, né, beneficia também os trabalhadores. Eu preparei uma apresentação bem rápida. Então, como foi dito, né, eu atualmente estou como subsecretário de Inspeção do Trabalho, sou químico de formação, né, tenho experiências aí na Superintendência do Amazonas, do DF, trabalhei um tempo na Presidência da República e tenho uma longa carreira no âmbito desse processo regulatório de elaboração e revisão das normas regulamentadoras, né? E, diante do contexto da pandemia, um contexto completamente desafiador para todos nós, vocês certamente têm vivido aí toda essa questão dos desafios e das novidades impostas pela pandemia. Nós, da mesma forma, né, quando inicia ali fevereiro, março, a necessidade da produção de muito conhecimento e de muitos instrumentos visando manutenção de emprego, visando formas que disponibilizar um arcabouço de ferramentas aí para as empresas se utilizarem e manterem os empregos. E aí, nesse âmbito, né, nós tivemos a MP 927, que acabou não sendo votada, mas no seu período de vigência foi uma medida extremamente importante, né, dando mecanismos para que as empresas e o setor produtivo se organizassem. Além disso, tivemos a MP 936, né, com a previsão da redução salarial proporcional, né, e a jornada e da suspensão do contrato. Também uma medida extremamente importante, nós já tivemos mais de 14 milhões de acordos firmados no âmbito do programa desse benefício. Então, uma política extremamente acertada, são 14 milhões de empregos preservados e por trás disso tem empresas também que tiveram condições de se manter, né? Em uma outra frente se dizia respeito à questão das medidas de prevenção para a Covid. Como todos sabem, é algo extremamente novo e o mundo, não é o Brasil, o mundo foi aprendendo dos impactos da Covid e dia a dia, semana a semana, o conhecimento mundial foi sendo aprimorado, né? Então, nós iniciamos ali no mês de março, início de abril, elaborando alguns ofícios circulares com recomendações, com conhecimento que já se tinha naquele momento, e o que nós observamos é que somente com os ofícios circulares, os estados estavam começando a legislar em matéria de trabalho, né? E todos sabemos que há a previsão constitucional de que matéria de trabalho é competência privativa da União. Então, com o cenário da pandemia que bagunçou a ordem natural das coisas, muitos estados se arvoraram neste caminho e nós entendemos em discussão entre a equipe técnica nossa da Inspeção do Trabalho, da Secretaria de Trabalho e do Ministério da Saúde, a necessidade de avançar para um documento, para um ato administrativo formal que estabelecesse as medidas de prevenção a serem adotadas nos ambientes de trabalho. Isso daí é um pouquinho do histórico.
é um pouquinho também da nossa cultura. Nós temos uma cultura normativa que é algo impressionante, e isso daí precisa de alguns anos, né, para mudar essa cultura do Brasil, do brasileiro. O mundo inteiro está trabalhando com recomendações, dada a necessidade de ajuste célere, né, e modificação dessas recomendações, porque o conhecimento vai sendo produzido dia a dia, mas nós, nessa ânsia de cada e visando evitar que cada estado começasse a escrever em uma direção, entendemos como necessária a publicação dessa portaria conjunta entre a Secretaria Especial e o Ministério da Saúde, tá? Nós usamos aí como referências técnicas para a elaboração dessas portarias, né? As principais referências técnicas são esses 2 documentos aí da Organização Mundial de Saúde. Depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês, mas é só para trazer aí os principais pontos que foram as nossas referências na construção da portaria. Esses da Organização Mundial de Saúde. Utilizamos também o documento, esse Safe Return to Work, da Organização Internacional do Trabalho, um documento de maio, e também o documento da OSHA dos Estados Unidos, né? E aí aqui eu trago, ainda destaco aqui, né, a mensagem que vem no documento da OSHA, que muitos falam que os Estados Unidos ou a OSHA determinou isso, determinou aquilo, e o guia deles já traz a informação de que aquilo não é um padrão ou uma regulamentação e nem cria novas obrigações, né? Então, o mundo tem trabalhado com orientações e recomendações, dada todo o cenário de incerteza que cerca a questão do vírus, né? Além disso, nós tivemos aí os nossos normativos nacionais, como eu falei, os ofícios circulares, as recomendações da Secretaria de Vigilância e Saúde, as notas técnicas da Anvisa. Então, o nosso grupo técnico ele se debruçou sobre uma enormidade de documentos produzidos mundo afora. Aqui eu só trouxe os principais para vocês, tá? Diante de todo esse cenário, nós, após ter uma minuta inicial, nós consultamos o setor produtivo, as representações dos empregadores, das confederações empresariais, consultamos as representações dos trabalhadores, das centrais sindicais, para ouvi-los. É muito importante ouvir quem de fato está na ponta, quem de fato conhece a realidade do chão de fábrica, né, a realidade do que se impõe e do que é factível, do que é possível se realizar. Então, a partir dessas consultas, nós construímos uma portaria final, a portaria conjunta número 20, que é a que se aplica para todos os setores, né? Tem também a portaria conjunta número 19, que essa, além de saúde, nós tem a participação do Ministério da Agricultura, que é específica para o setor frigorífico, mas aí não é foco nosso aqui. O que essa portaria tem? O que ela traz aí para a gente? A obrigatoriedade de que as organizações estabeleçam orientações ou protocolos com as medidas necessárias para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. Então, as organizações, especialmente, imagino eu que as organizações que estão aqui representadas são organizações de médio, grande porte. Então, no caso de vocês, é fundamental que vocês tenham protocolos robustos com essas medidas de prevenção. Se você tem um site com 3.000 trabalhadores, vocês sabem muito bem que se tiver uma falha no conjunto de medidas de prevenção, muito provavelmente vai acabar acontecendo um surto dentro dessa planta e vai ter que haver um afastamento de um grande número de trabalhadores. Então, é fundamental a construção de protocolos robustos que estabeleçam as medidas de prevenção necessárias, tanto no ambiente de trabalho, na linha de produção, quanto em todas as áreas comuns, né?
vestiário, refeitório, banheiros e tudo mais, quanto no transporte, quando este transporte for fornecido pela empresa também, tá? O protocolo deve prever meios para identificação e afastamento dos trabalhadores com suspeita de Covid, caso confirmado, contactante de confirmado. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhamento, porque essa daí é uma barreira fundamental para evitar a ocorrência de casos, a transmissão de casos dentro das empresas e evitar também aí uma atuação mais incisiva da inspeção do trabalho que possa levar à interdição de uma planta, né? E também deve estar contido aí nos protocolos os procedimentos para que os trabalhadores reportem sinais ou sintomas, né? Isso deve ser uma conduta para ser estimulada para evitar a transmissão do Covid no ambiente de trabalho. Também prevê que essas informações, orientações e instruções aos trabalhadores é um conhecimento que deve ser massificado, então é fundamental o papel das empresas no apresentar essas informações, levar essas informações, né? Não apenas mandar um e-mail, mas fazer, de repente, uma videochamada, algo do tipo, né, para levar essa informação. A portaria não obriga programa de vacinação, mas as empresas que tiverem condições e puderem, a gente ressalta a importância de se promover um programa de vacinação, especialmente visando evitar que outras síndromes gripais sejam confundidas com a Covid, né? A importância de um programa desse tipo é você reduzir o seu absenteísmo, é reduzir a quantidade de trabalhadores a serem afastados. E um último tópico aí desse item 1 lá da portaria, essas orientações e esses protocolos devem ficar à disposição dos trabalhadores e dos seus representantes quando solicitados, né? É a importância de um esforço conjunto, de um esforço coletivo, dada a natureza da pandemia. O tópico 2, e aqui eu vou tomar a liberdade de usar um pouquinho de tempo, o tópico 2, ele traz a previsão e a definição lá do que são os casos confirmados e do que são os casos suspeitos. Isso é extremamente importante para trazer segurança jurídica nessas definições, porque antes ficava um documento de um ministério falava uma coisa, de outro ministério falava outra, documentos contraditórios no âmbito do próprio Ministério da Saúde. Então, a portaria pacifica e delimita bem a definição de casos confirmados, de casos suspeitos, define também o que são contactantes de casos confirmados e casos suspeitos, né? Estabelecendo, inclusive, a regra que deve ser observada nesse enquadramento, regra esta que nós buscamos da Organização Mundial de Saúde, e, principalmente, define qual que é a conduta que a empresa deve adotar em relação a cada uma das situações, né? Então, em relação aos casos confirmados, aos casos suspeitos, que são quadros que possuem síndrome gripal, e aos contactantes de casos confirmados, isso daí, a conduta deve ser de afastamento por 14 dias, né? Podendo ser realizados exames e, se confirmado negativo, o trabalhador retorna antes. Mas nessas 3 situações, deve ser feito aí o afastamento dos trabalhadores por 14 dias para evitar a disseminação do vírus no ambiente de trabalho. Os contactantes de casos suspeitos, né? Quem teve contato com alguém que é apenas suspeito, que é alguém que não confirmou, este não obrigatoriamente deve ser afastado, mas a empresa deve monitorar esse trabalhador para que, se ele venha desenvolver algum sintoma, ele também venha a ser afastado. Então, é necessário um monitoramento mais próximo desse caso, tá? Eu destaquei esse tópico que tem no item 2, porque eu acho que é um tópico fundamental, né, nesse conjunto de medidas de prevenção, que é o quê? A organização estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos. Não tem receita pronta.
não tem receita pronta para se colocar na portaria, não tem receita pronta para apresentar para vocês. Cada organização, cada planta, cada estabelecimento, diante da sua realidade, diante do seu processo produtivo, diante da formação dos seus trabalhadores, cada estabelecimento deve enfrentar e estabelecer esses procedimentos, né? E aí a gente traz ali linhas gerais do que deveria ser incluído ali, pelo menos, né? Então, esse é um ponto importante e relevante que vocês observem. Esse item tem aí a questão dos canais para comunicação, né? E tem também a questão da triagem dos trabalhadores na entrada dos estabelecimentos, né? Isso daí é importantíssimo também, especialmente em plantas com um grande número de trabalhadores. É fundamental ter uma estratégia de triagem e de rastreabilidade dos trabalhadores, né? E a gente cita aí que pode ser, inclusive, utilizada a medição da temperatura por infravermelho ou equivalente para detectar se tem algum caso febril que esteja entrando na empresa. Daqui eu não ia me ater a detalhar os demais itens da portaria, né? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, nós vamos estar à disposição para estar apresentando, mas é um conjunto de itens que devem ser também observados. Vai até o item 12, a portaria, com as medidas para retomada das atividades, no caso de ter alguma paralisação. E, por fim, tem só mais uma questão, que é a questão da testagem, que é super polêmica, há contradições, há dificuldades, mas a portaria define que a testagem em massa de trabalhadores ela não deve ser exigida, né? E isso nem deve ser feito de forma indiscriminada. Sabemos dos problemas de disponibilidade de testes, da capacidade dos testes afirmarem do positivo ser positivo e do negativo também ser negativo, né? Tem erros aí nas formas de testagem. Então, nós estabelecemos que essa testagem em massa não deve ser exigida. Mas algo que é importante, especialmente para plantas com muitos trabalhadores, é que a empresa ela busque, ela construa uma estratégia de testagem. Isso daqui é algo para que as empresas sejam proativas. Então, a construção de uma estratégia de testagem, definindo quem será testado, quais serão os testes utilizados, quando serão feitas essas coletas, analisar a disponibilidade dos testes no município. Então, isso daqui não tem nenhum tipo de obrigatoriedade na portaria, mas como boa prática, como uma atuação proativa, né, no controle da pandemia, isso é algo importante que eu gostaria de destacar também. Tá? Em termos iniciais é isso, Rosilda, e fico à disposição para participar aí com vocês. Então, muito obrigada. E se pudermos disponibilizar o material depois, a gente agradece, porque aí a gente divulga de forma maciça a todas as empresas, né? Eu gostaria de passar a palavra para a Dione, que é a líder em todo o grupo Intelbras, para conduzir as agendas relacionadas aos recursos humanos, capacitação, segurança do trabalho, enfim, a Dione, secretária, é a mulher responsável por, nos últimos 16 anos, a Intelbras ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Obrigada, Rosilda. Obrigada a todos pela oportunidade e um prazer, né, estar com todos nesse momento de troca que a gente tem buscado aprender muito, né, realmente olhando as boas práticas. E já foi legal ver a apresentação do Rômulo, porque já vamos validando, né, as estratégias que a gente adotou aqui durante esse período. Bom, para resumir um pouco, né, a nossa história nesses 10 minutos, eu acho que eu vou dividir a nossa experiência aqui na Intelbras em 3 momentos. O primeiro momento foi lá em março, né, no início, quando aqui em Santa Catarina
a gente começou a ter os casos de Covid de uma forma começou a crescer. Então, foi uma experiência com certeza nova para nós, como para tantas outras empresas, de como, né, organizar o trabalho e organizar a operação da empresa de tal modo que a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas fosse preservado, e os aspectos de cliente, como que os nossos clientes não seriam afetados, né? Então, organizar tudo isso. Então, eu acho que o primeiro grande desafio que a gente enfrentou ali no começo foi lidar principalmente com o medo das pessoas, né? O medo, a insegurança das pessoas. Então, num primeiro momento, nós tivemos que realmente fazer uma estratégia de quem podia trabalhar em home office foi trabalhar em home, mas nós temos as nossas fábricas, né, espalhadas aí pelo Brasil, e tínhamos aí a nossa preocupação de como não deixar o nosso cliente desassistido e a operação da empresa parar de uma forma geral. Então, ali, a nossa primeira estratégia já foi poder pensar com os colaboradores, basicamente 70% dos colaboradores da nossa área fabril foram dispensados para ir para casa, em banco de horas inicialmente, depois férias, então foi se alterando, né, a situação ao longo do tempo, mas tivemos ali um grupo de colaboradores voluntários que ficaram para que a gente pudesse, né, trabalhar e organizar toda a estratégia da empresa de como a gente estaria atuando. Então, nesse momento, o comitê de crise atuando muito forte, né, pensando em todas as frentes de trabalho que a gente precisava organizar. Depois eu já destaco o momento 2, que foi o momento da retomada, né, onde a gente precisou organizar junto, né, com todos os comitês da empresa, as lideranças da empresa, como que nós estaríamos fazendo a retomada das pessoas e, novamente, né, lidar com a insegurança, com o medo das pessoas de retornar ao local de trabalho, o quanto esse ambiente de fato estaria seguro para que elas pudessem retornar. Então, o que eu vejo, né, já como lições aprendidas para nós, coisas que a gente fez e que deram muito certo e que nós continuamos seguindo até agora, e, né, tem a ver muito com a questão de transparência com as pessoas, né? Então, nós não economizamos no sentido de deixar claro o que nós tínhamos feito na empresa durante esse período para que as pessoas pudessem se sentir seguras em retornar ao local de trabalho, até porque nós também aderimos, além da questão da Covid, tinha outros fatores que é justamente o receio com a família em si, a questão da empregabilidade, de como ficaria, o contexto econômico financeiro da empresa. Então, muitas dúvidas, né, para serem contempladas aí nessa retomada. Então, o ponto de colocar todos, né, na mesma página, no sentido de que estávamos num momento diferente e que, por isso, comportamentos e procedimentos precisariam ser atualizados, né? Então, e isso, né, para nós que estamos aí na linha de frente, a gente sabe que não é um trabalho que se faz do dia para a noite, né? São repetições e repetições e repetições que são necessárias serem feitas, e até hoje, né, estamos indo para o mês de agosto, todo dia é um dia novo para nós. Então, a equipe de SESMIT, que é a equipe que liderou, né, todo esse movimento e continua muito ativa nesse processo, nós temos até hoje as nossas reuniões diárias de guerra, né, com o time, todo dia para avaliar como foi ontem, como está hoje e como será o dia de amanhã e as nossas próximas estratégias para os próximos dias. Então, isso vem acontecendo desde março até hoje e, de fato, eu não sei quando que isso vai terminar, né? Vai parar, continuamos com isso de uma forma muito intensa. E aí, nessa retomada, então um aspecto que caracteriza um pouco a realidade da Intelbras
é que nós não paramos a operação completamente em nenhum momento, né? Nós conseguimos colocar, né, parte da operação em home office, então muitas áreas que talvez a gente nem imaginava que ia colocar em home office em algum momento, nos reinventamos, como tantas outras empresas espalhadas aí pelo mundo, que colocaram operações em home office e fomos ajustando o ambiente de trabalho para garantir a segurança das pessoas que estavam aqui e para garantir também a retomada, porque nós começamos a trazer mais pessoas para o ambiente de trabalho, pensando em fábrica e pensando em áreas administrativas também. E aí eu vou destacar aqui algumas ações, né, que estão aí em sintonia com o que foi apresentado pelo Rômulo e que estão em alinhamento com outras orientações que a gente acompanhou, benchmarks, trocas que foram feitas. Então, a questão do distanciamento foi, né, para nós, uma experiência importante de se reinventar, porque, nesse sentido, reorganizar turnos, né? Então, distribuímos toda a área fabril, ela já trabalhava em turnos, mas havia turnos em que havia uma concentração maior de pessoas, então, reorganização de turnos para que a gente pudesse colocar o espaçamento maior possível. Desde abrir um novo restaurante dentro da empresa, né, para que a gente pudesse também ampliar, né, então, o espaço entre as pessoas, a questão de horários, novos postos de trabalho, então, diversos ambientes da empresa, que até então eram áreas comuns, passaram a ser postos de trabalho para que a gente pudesse aí garantir o distanciamento das pessoas, até porque nós temos pessoas que não necessariamente gostam do home office, se identificam com o home office. E na cultura da Intelbras tem ainda essa característica aqui. Desde a questão de ampliação de muitas rotas, né, do transporte, a nossa realidade é o transporte fretado em todas as plantas da empresa. Então, seguindo aí a boa prática de termos 50% das rotas, no máximo, com a sua ocupação, e com todo um protocolo com essas equipes de transporte para que eles possam, né, criar condições para que o transporte esteja adequado. A medição da temperatura, né, que foi colocada pelo Rômulo também. A Intelbras, nós temos, né, o equipamento as câmeras térmicas, que permite aí o monitoramento da temperatura de todos os colaboradores. Então, não estão em todas as plantas ainda, mas aqui em Santa Catarina nós estamos com essa sistemática e cada planta vem ainda adotando a sistemática de medição via termômetro para que a gente possa controlar. Eu vejo que a medição da temperatura pela câmera, ela facilita muito, né? Logicamente, a vida aí quando a gente traz automação para o processo, isso facilita enormemente o nosso trabalho. E amplia, né, a atuação, até porque ficam os registros, a gente consegue justamente monitorar, inclusive, os registros que ficaram quando não havia alguém ali acompanhando on time, né, a questão. No que se refere à comunicação, que eu coloquei que foi a nossa principal estratégia, principal desafio também, foi uma combinação de estratégias, né? Desde as comunicações in loco mesmo, com os diálogos de segurança em todas as áreas da empresa, desde a questão dos vídeos que foram feitos orientativos, né, para as pessoas, foram produzidos vídeos diversos para que a gente pudesse explicar para as pessoas quais eram os novos procedimentos e os novos comportamentos que a gente precisava assumir aí no dia a dia de trabalho e como que ele poderia também levar isso para sua casa, né, para o seu ambiente domiciliar, levando essas boas práticas para a família. Nós também adotamos o recurso das lives como estratégia também de comunicação,
para explicar a todos os colaboradores como poderíamos estar atuando nesse sentido. Criamos um portal que nós chamamos de Portal Juntos. Nesse portal, nós consolidamos todas as orientações, todas as informações com relação às práticas de prevenção à Covid e optamos também por publicar os nossos números nesse portal. Nós vimos que um fator muito importante para os colaboradores é a transparência. Então, como a empresa é uma empresa com 3.500 colaboradores, nós precisávamos fazer com que essa informação chegasse para todos de uma forma transparente, porque as pessoas ficam, né, a gente sabe o quanto é desafiador gerenciar a comunicação paralela dentro das empresas, né? Então, alguém aparece com um sintoma gripal, e aí, é Covid, não é Covid, daqui a pouco já é Covid, a pessoa está entubada e ela já está morrendo, né? Então, gerenciar o fluxo de comunicação dentro da empresa é bastante desafiador. Então, a gente tem utilizado muito as lideranças, né? A brigada, né? Os brigadistas como ponto de apoio, os cipeiros como ponto de apoio também para fazer essa comunicação, e o Portal Juntos. Então, lá a gente publicou todas as ações, o protocolo médico que está estabelecido para casos confirmados de Covid, para as pessoas que apresentam sintomas gripais. Então, a gente vem seguindo isso que foi apresentado pelo Rômulo, de a gente, ao menor sintoma gripal, as pessoas não devem vir ao local de trabalho. Isso, no começo, foi desafiador, porque muitos colaboradores minimizavam, né, esse sintoma gripal. É só uma gripe, é só uma coriza, é só um resfriado. E muitas pessoas não veem, de fato, essa necessidade. Então, foram diversas inserções junto com a equipe médica para colocar que nós estamos numa pandemia e, por conta disso, agora o mais vai ser necessário mesmo. Então, a gente pode ser que em algum momento a gente peque pelo excesso, né? Justamente para poder garantir aí a segurança das pessoas e evitar um surto, como foi colocado. Então, lá no portal, nós publicamos tudo isso e colocamos quantos casos a gente teve em cada estabelecimento, quantos já foram recuperados, quantos estão em acompanhamento. Então, esse painel ele é atualizado diariamente para que os colaboradores possam acompanhar e, caso tenham alguma dúvida, poder nos procurar. Diversas barreiras, né, físicas também foram instaladas, intervenções no restaurante, a limpeza nos ambientes de trabalho. Então, de fato, a vacinação da gripe, né, que foi colocada pelo Rômulo também, já fazia parte do calendário da Intelbras de ações de saúde e bem-estar. Então, aplicamos aí a vacinação da HN1 para todos os colaboradores, para justamente ser um fator a menos, né? Para que a gente pudesse tentar minimizar um pouco mais aí esse fator. Então, hoje, né? Então, quando eu falei assim, o primeiro momento é o momento do medo, do pânico, eu diria, março, né? Depois, uma segunda onda que foi mostrar para as pessoas que é possível trabalhar com segurança dentro do seu local de trabalho, desde que sejam seguidas boas práticas e que todos assumam esses novos comportamentos, tá? Então, foi um segundo momento, até nós podermos estabilizar isso dentro da nossa operação. Tivemos um terceiro momento, que foi o momento de quando tivemos o nosso primeiro colaborador com Covid confirmada, porque aí vem toda a questão
do receio, né? Eu sou um contatante, eu tive contato com essa pessoa, então entrou a terceira fase, que foi explicar para as pessoas o protocolo, o que é um contatante, o que não é um contatante, né? Então, de novo, toda a estratégia de esclarecimento e de comunicação para as pessoas. E agora nós estamos entrando num quarto momento, em que nós estamos já no momento de, inclusive, ampliar também a equipe de saúde e segurança do trabalho, porque aí eu trago a preocupação que todos nós devemos ter com eles, né? Que são, de fato, a linha de frente, como os profissionais de saúde que estão nos hospitais, nos postos, enfim. Então, eles precisam também serem cuidados, né? Porque eles vão para um nível de estresse, então agora a gente está reorganizando um pouco isso também para poder criar um conforto e um bem-estar para essa equipe, pensando em uma possível terceirização de teleatendimento mesmo, porque hoje toda a recepção, né, dos casos sintomáticos, toda a orientação ao colaborador, quais são as tratativas que devem ser feitas, está sendo conduzida pela nossa equipe de saúde, e nós estamos nesse quarto momento pensando agora numa ampliação de serviço de telemedicina e de telemonitoramento para os colaboradores. E vamos caminhar aí para o processo de testagem também. Então, nós decidimos, nós utilizamos a testagem em alguns momentos para situações pontuais, né? Principalmente para validação de retorno ao trabalho, quando a gente entendia que algum colaborador ainda estava apresentando sintomas, ou nós vimos uma certa fragilidade na testagem que foi feita no mercado, né? Como foi colocado um falso positivo ou um falso negativo. Então, pontualmente, nós entramos com a estratégia, mas agora nós estamos caminhando para uma estratégia e um protocolo também de testagem para a gente poder identificar aí assintomáticos, né? Então, como eu comentei, né, novas estratégias todos os dias, né? A gente foi incluindo novas iniciativas, né? Eu acredito que até o momento, né, isso varia muito dependendo de região para região, então nós estamos em Santa Catarina. Santa Catarina agora está no momento crítico, né? Mas nós vivemos isso antes em Manaus, onde a gente teve a nossa planta de Manaus, e lá naquele momento nós tivemos um facilitador que a fábrica estava rodando com redução de jornada, e por isso nós estávamos com um rodízio de pessoas, então nós não tínhamos tanto a circulação de pessoas e aglomeração, então nos favoreceu nesse sentido, né? E Minas Gerais, né, também está num cenário um pouco mais complicado nesse momento, mas ainda não tanto no sul de Minas. Então, as ondas, elas estão acontecendo em momentos diferentes em cada planta. Então, isso nos ajuda também no sentido de aproveitar as boas práticas e as lições aprendidas que nós tivemos em cada planta, né, para entrar com aquela intervenção no momento certo em cada uma delas. Então, de uma forma bem ampla, e usando os 10 minutos que eu tinha para falar, foram essas as principais estratégias, né? Mas eu penso aí que temos, com certeza, bastante coisa ainda para aprender, para desenvolver, e vamos ter mais lições aprendidas para contar para frente novamente. É verdade. Obrigada, pessoal. E todo dia no compartilhamento de informações, Dione, é o que a PID Brasil procura compartilhar com os colegas associados, aprendendo com o outro, né? E quando tu começa a conversar sobre, destaca que a gente teve que rever o nosso marketing interno de comunicação, criando indicadores para que eles enxergassem o que está acontecendo no ambiente, ou seja, precisamos assumir nova postura para conduzir esse ambiente de forma que o outro fique seguro para conviver. Resumindo, é o bem-estar. Isso, né? É isso mesmo. Tem uma questão que eu não comentei, que eu acho que é interessante, para nós também foi super válido,
que foi a questão de aplicar, durante o processo a gente foi fazendo medições de clima, né, tanto em loco, via as lideranças, via o time de gestão de pessoas, e uma pesquisa também formal, né, que foi feita aí com todos os colaboradores. E dessa pesquisa surgiram vários feedbacks positivos, então, na grande maioria dos casos, nós estamos com um bom índice de engajamento, né, que é super importante nesse momento, de confiança também, de que as estratégias adotadas pela empresa foram estratégias assertivas, inclusive o índice da pesquisa de clima aumentou, o NPS aumentou, porque as pessoas, e eu vejo que isso é muito importante, né, as pessoas precisam sentir confiança de que a empresa está engajada em todas as ações. A empresa controla tudo? Não, porque são fatores comportamentais. De vez em quando a gente brinca aqui, tem que ir lá e separar um bolinho, né? Porque gerou uma aglomeração natural, né? A gente está falando de comportamento. Então, a favorabilidade para as medidas adotadas pela empresa foram bastante proveitosas e na semana passada, o diretor industrial aqui da planta de Santa Catarina reuniu com as pessoas, conversou e surgiram mais 50 oportunidades de melhoria para serem implementadas ainda, né? Então, acho que é algo que todos os dias a gente enxerga uma nova possibilidade de lidar com isso e manter a empresa em crescimento, né? E preservar os empregos, que é o que a gente vem buscando, e todos aqui presentes, eu acredito que estão com esse mesmo propósito, né, na cabeça. Obrigada, Dione, pela tua explanação, foi absolutamente pertinente, e entendo que todas as pessoas começam a sentir a importância da gente trocar, né, informações, né? Uhum. Aí eu gostaria de passar para o Giovanni, que deve ter aí, a gente vem acompanhando também essa mobilização e métodos inusitados e diferentes, e que trouxe um engajamento total com o ambiente interno da Prysmian. Giovanni, por favor, o microfone é seu. Obrigado, Rosilda. Primeiramente, obrigado a você, ao Marcelo, pelo convite. Obrigado ao secretário Rômulo pela excelente explanação aí da medida da portaria número 20 aí de 2020. E também, Dione, à medida que você ia falando, parece que eu participava junto com você de passo a passo dessa curva de aprendizagem que nós estamos passando aí desde o final de fevereiro, desde março, quando realmente a pandemia chegou definitivamente no Brasil, né? De forma, eu diria até de forma privilegiada, a Prysmian, nós tivemos talvez alguns dias de antecedência, para nos prepararmos, justamente por ser uma empresa multinacional. Então, nós tivemos muito contato, com as nossas unidades na Itália, com as nossas unidades na China. Isso nos ajudou um pouquinho no início, mas eu estou completamente de acordo com você que a aprendizagem ela é diária, ela realmente é uma curva aí que a gente precisa ficar muito atento, né? Eu não gostaria, talvez vou tentar trabalhar em pontos, em citar pontos que talvez ainda não tenham sido mencionados, embora eu me reencontro como Prysmian em 100%, daquilo que vocês apresentaram, assim como o secretário Rômulo, né? Eu acho que tiveram vários desafios que foram levantados desde o início da pandemia, mas basicamente eu acho que três principais pilares eu gostaria de focar, né? Primeiro, a aplicação dos protocolos, e realmente são necessários protocolos robustos neste momento, como comentou o secretário. Depois eu projeto para vocês aqui um slides para compartilhar com vocês os protocolos da Prysmian, ao menos o título, e eu vou dizer ao menos uma rápida explanação desses protocolos. Queria de antemão dizer que estamos completamente à disposição para compartilhar as informações, para compartilhar os protocolos, as práticas, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Rapidamente, o segundo seria a comunicação, e um terceiro ponto, né, que é o que nós temos trabalhado muito fortemente agora nesses últimos dias, que é a conscientização dos nossos
dos nossos funcionários, porque não basta, né, realmente ter protocolos robustos, não basta, né, ter uma comunicação eficiente se nós também não tivermos, né, o comprometimento e a conscientização dos nossos funcionários. E quando eu falo dos nossos funcionários, eu não digo somente os nossos funcionários, eu digo principalmente os familiares dos nossos funcionários. Esse é o grande desafio, o terceiro grande desafio que nós estamos enfrentando neste momento. E dou para vocês alguns exemplos, porque certamente a nossa função, né, como representantes das empresas é proteger o negócio, é proteger as nossas plantas e proteger as nossas pessoas, né, os nossos funcionários. Mas eu acho que a gente tem que alargar, né, este horizonte e começar realmente a atingir as famílias, porque nós estamos tendo realmente muitas experiências que muitas vezes, né, a contaminação ela não ocorre dentro das nossas fábricas, justamente pelo fato dos protocolos muito exigentes, mas muitas vezes, né, esses protocolos precisam ser também aplicados nas nossas famílias. Porque às vezes nosso funcionário com toda a informação chega em casa e não consegue impedir, muitas vezes, né, uma visita ao vizinho ou uma ida a um local de aglomeração. Então, realmente, os nossos esforços últimos, eles têm sido completamente focados na comunicação com as famílias, nas lives com as famílias. Nós temos feito muitas atividades também com os filhos dos funcionários e principalmente com os cônjuges dos funcionários. E nós temos percebido, né, que as esposas, né, também maridos que possam estar em casa, mas principalmente as esposas dos nossos operadores, têm tido um papel importantíssimo, né, em compartilhar essas informações com os filhos e com as famílias. A gente tem trazido também um apelo muito emocional, porque nós não tivemos ainda nenhum tipo, né, de pessoas, de funcionários afetados do ponto de vista de fatalidade. Temos trabalhado muito forte para isso, mas nós temos percebido que alguns funcionários, alguns familiares têm sido acometidos, né, pelo Covid e também têm sido, alguns levados a óbito, né? Então eu acho que é um momento muito sério, é uma situação muito séria que nós também como empresa temos o nosso papel de impacto social na sociedade do ponto de vista da pandemia. Tá? Eu vou dar um retorno aos protocolos, eu vou compartilhar com vocês um slide somente, né, só com o título dos protocolos, justamente para a gente fazer uma discussão sobre cada um deles. Né? Vocês conseguem ver minha tela? Agora sim, está entrando. Uhum. É só você colocar em modo apresentação, Diva. Ok. Eu não vou falar, desculpe, algumas palavras pode ter ficado uma em inglês, porque às vezes são traduções porque como a gente faz, são os protocolos aplicados para todas as nossas unidades na América Latina, né, então, e principalmente no Brasil, mas nós temos aí 15 protocolos, né, que estão muito claramente definidos, e nós também tivemos a oportunidade agora, no início do mês de julho, de fazer aí o gap analysis, baseado, né, na portaria 20 aí do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde. Isso também nos ajudou muito, né, no improvement, né, dos nossos protocolos. Mas eu acho que já foi comentado muito claro, né, quer dizer, a medição de temperatura, essa medição de temperatura é realizada em 100% das pessoas que acessam os nossos sites produtivos ou escritórios, 100%, funcionários, contratados, visitantes, caminhoneiros, enfim, e dependendo da temperatura, o funcionário ele é imediatamente colocado em quarentena, e aquelas pessoas que não são funcionários não podem acessar
a fábrica. Dentro desse protocolo, também teve uma evolução, porque nós fazíamos a medição de temperatura na entrada das unidades, agora nós fazemos a medição de temperatura a cada 4 horas, né? Então, medição de temperatura na entrada, medição de temperatura ao longo da jornada de trabalho e medição de temperatura antes do funcionário deixar a unidade, né? Depois eu vou passar muito rapidamente, depois, de novo, como eu disse, eu posso disponibilizar os protocolos, a gente pode discutir. O protocolo número 2, né, ele é relacionado aí à limpeza, higienização e desinfecção, então aqui a disponibilização, obviamente, do álcool gel, mas nós, não somente isso, nós temos um procedimento diário de desinfecção de todas as áreas, então, banheiros, restaurante, áreas comuns de café, né, nós temos uma equipe que foi, uma empresa que foi contratada, isso em todas as plantas do Brasil e também da América Latina, que justamente faz a desinfecção com um aplicador, né, específico, de modo que realmente a gente garanta, só como exemplo, né, os nossos banheiros, eles são desinfectados a cada turno, né, então a cada final de turno, a cada 8 horas, nós temos a desinfecção dos banheiros. Temos um protocolo específico de utilização de máscaras, né, no nosso caso, 100% dos nossos funcionários utilizam o respirador PFF2, que nós disponibilizamos diariamente, né, para todos os funcionários, né, antes de entrar na fábrica, o funcionário recebe o respirador PFF2 na portaria, e ele só acessa a fábrica utilizando a máscara, a mesma coisa no final, onde tem um dispenser depois para ser coletada a máscara. E depois a gente também disponibiliza as máscaras aí para utilização em casa e na família, aquelas aprovadas aí pelo Ministério da Saúde fora da fábrica, né? Nós temos um protocolo aí de retorno de atividades presenciais e visitantes, neste caso, né, justamente pessoas que passaram algum tempo fora da fábrica, que não estão periodicamente trabalhando, precisa passar por um questionário epidemiológico, né, justamente que trazendo informações, né, e no nosso caso nós temos uma estratégia também de testagem bastante robusta, né, como o secretário Rômulo comentou, não é uma estratégia mandatória, mas é uma recomendação que realmente o funcionário que eventualmente fique 10 dias fora da fábrica, né, além de responder o questionário de retorno, ele também passa por um teste de Covid de uma forma com recomendação. Caso ele também se negue, não será obrigatório, mas em sua maioria, né, os funcionários aceitam e querem, e muito mais do que isso, nas lives que nós estamos fazendo com as famílias, quando nós convidamos as famílias, nós damos de prêmio para as famílias um teste, né? Então, quer dizer, quem quiser fazer e participou da live, pode, nós testamos ao menos uma pessoa do familiar do funcionário. Nós temos também aí a política de viagens e deslocamentos, que tem uma série de protocolos, as viagens estão proibidas, e precisa da minha aprovação por escrito e da aprovação do CEO da América Latina para qualquer tipo de viagem, né? E o funcionário precisa também, de forma documental, dizer que vai seguir todos os protocolos. Nós temos o trabalho em grupos por células, que eu posso depois aprofundar um pouco mais, mas essa foi uma prática muito interessante que nós aplicamos, justamente no benchmarking com a nossa planta da China, porque a China, eles foram os primeiros, né, que tiveram contato com a Covid, então também aplicamos. Gostaria de dar ênfase aí ao protocolo número 9, que é justamente a nossa linha de comunicação para os funcionários, né, não só para os funcionários, mas também para os familiares. Como é que funciona este helpline? Nós contratamos uma clínica médica que atende todo o Brasil, e nós temos 24 horas profissionais da saúde que estão atendendo neste helpline. Então, a qualquer momento que o nosso funcionário ou algum familiar precisar telefonar para o helpline, ele vai ter esse atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
E esse helpline, ele dá informações sobre o COVID, são profissionais da saúde, nós temos também teleatendimento médico, caso o funcionário precise, e também o suporte emocional com psicólogo, caso seja necessário, tanto para os funcionários quanto para os familiares. Porém, o principal ponto do helpline eles é uma clínica que atende o helpline para todo o Brasil, mas depois, nas cidades onde nós temos plantas, nós temos um contrato, né, com clínicas onde os funcionários fazem uma primeira triagem. Então, qual é a orientação? Qualquer sintoma de gripe, qualquer sintoma que tenha, é para não ir ao local de trabalho e telefonar para o helpline, porque o helpline, além de dar as informações, ele acompanha cada um dos funcionários, assim como os funcionários que também entram em quarentena. Então, o helpline, por 14 dias, acompanha esse funcionário. Nós temos, obviamente, um contato direto com o helpline. Cada uma das plantas também tem um comitê de crise, além do nosso comitê de crise Latinoamérica, da qual eu participo e sou líder juntamente com o CEO da companhia. Cada uma das plantas tem o comitê de crise, que se encontra no mínimo uma vez por semana, mas o comitê tem se encontrado 3 vezes por semana, onde justamente se repassa toda a aplicação dos protocolos, auditorias diárias em cada um desses protocolos. Todo o meu time de segurança e saúde, ele está envolvido nesta auditoria, e além disso, colocamos também o pessoal da área de segurança, de security, que como eles estão também 24 horas na fábrica, e são empresas terceiras, eles nos ajudam justamente na auditoria fotográfica, né, da aplicação dos protocolos. Nós temos também um protocolo de investigação e monitoramento de qualquer caso. Esse protocolo ele foi completamente remodelado, né, juntamente após a portaria número 20. A portaria número 20 nos trouxe definições muito claras, né, de contatantes, de caso suspeito, do que fazer, quando investigar, né, então ele foi realmente remodelado de acordo com a portaria. Nós temos também um processo, além da desinfecção, né, de banheiros, de restaurantes, de áreas comuns, nós temos um processo de desinfecção de máquinas e equipamentos, né, para equipamentos como empilhadeiras, nós utilizamos o mesmo produto de desinfecção, e para as máquinas, principalmente painéis, neste caso, como são locais mais sensíveis, onde o operador põe o dedo, né, são painéis, a gente utiliza o álcool gel em 70%, porém, aquele pano já pré-umedecido, né, que já vem com uma quantidade definida, né, de umidade, justamente para não impactar os equipamentos. O próprio operador faz a desinfecção. Um outro ponto também que nós colocamos do ponto de vista de higienização, que eu acho que é importante dizer, que a cada 2 horas, a mesma equipe de desinfecção, ela passa no posto de trabalho do operador, de modo que faça a higienização das mãos do operador a cada 2 horas. E não somente ele lavar as mãos antes de uma refeição ou antes de um café, mas a cada 2 horas, no próprio posto de trabalho, a gente faz com que realmente a cada 2 horas ele tenha essa higienização. Nós temos depois um protocolo que nós chamamos de cluster, nós entrevistamos 100% da nossa população, 100%, com 7 perguntas, e definimos áreas de risco ou funcionários que possam ter uma maior área de risco. Área de risco ou situação de risco. Eu vou comentar com vocês um exemplo que nós tivemos de um operador. Este operador, nas entrevistas, nós perguntamos com quantas pessoas ele vive, se as pessoas trabalham fora, etc. Um operador mora com 14 pessoas na mesma casa. Dessas 14 pessoas, eles têm familiares que trabalham no hospital, né, tem funcionários que trabalham em supermercado, né, e tem idosos que vivem juntos, né. Para esses funcionários, que nós fizemos uma pontuação, né, para cada uma das fábricas, né, por exemplo, uma fábrica de 400 funcionários, tivemos lá 50 pessoas definidas como cluster. Essas 50 pessoas que justamente vivem em situações de maior risco, nós encaminhamos para testagem, possibilitamos a testagem da família, caso eles queiram,
E a cada 15 dias, esses funcionários passam por um acompanhamento médico periódico, justamente para fazer uma anamnese clínica, né, verificação de sinais vitais, pressão, saturação de oxigênio, temperatura, mas também avaliação clínica e depois encaminhamento, que é o retorno ao trabalho, ou testagem, ou quarentena. Então, foi uma maneira que nós encontramos de realmente monitorar de forma preventiva aí os nossos funcionários. Hoje, a gente tem realmente sido extremamente conservadores para qualquer tipo de sintoma, né, o funcionário não só não entra na planta, como a gente encaminha para 14 dias de quarentena, acompanhado pela clínica do Helpline. Isso tem trazido para nós um impacto muito, muito positivo. Nós temos um protocolo específico também para monitoramento dos nossos contratados, das empresas contratadas, né, um protocolo também robusto. Semanalmente, todos os contratados precisam responder um questionário. Eles têm semanalmente que fazer a liberação dos crachás para acesso à planta. Se não tiver o questionário, o crachá não é liberado. Depois nós temos o restaurante, onde implementamos uma série de medidas, quer dizer, a colocação de acrílicos nas mesas para a formação de baias, né, para a separação dos funcionários, a colocação de acrílico, né, também nas rampas de alimentação, de modo que ninguém tenha contato com a alimentação e a pessoa do restaurante, devidamente com os EPIs, serve, entrega, né, a refeição no final. Temos a desinfecção dos restaurantes e também definimos que para o restaurante são os contratados que nós fazemos a testagem semanal, porque são pessoas que têm contato com a comida e são pessoas que têm contato com 100% da nossa população. E fazemos a testagem se temos problemas com a empresa contratada, nós mesmos, como Prysmian, estamos assumindo, porque entendemos que aí esse ponto, a saúde das pessoas, é extremamente importante. Temos o protocolo 15, que é o diálogo diário, né, de segurança, que foi também comentado pela Dione. Em todos os turnos, diariamente, os nossos supervisores falam ao menos de um assunto sobre os protocolos de Covid. Temos um cronograma desses diálogos diários de segurança. Se fala uma vez do protocolo 1, outra vez do protocolo 2, outra vez do protocolo 3, né? E temos também um processo que nós chamamos de BBS, que é muito conhecido, que é um processo de amostragem em loco de segurança do comportamento da pessoa, e que nesse processo que é focado para a segurança no trabalho, nós incluímos também pontos relativos à aplicação dos protocolos e do comportamento dos nossos funcionários relativos aí aos protocolos. Os desafios são muitos, o controle ele é diário, né? Temos que trabalhar com auditorias, mas estamos entrando agora num processo novo, né, de realmente conscientização, né, de lives com as famílias, de lives com os nossos funcionários, mas além de nossos supervisores, os nossos diretores periodicamente também visitam as fábricas e fazem a comunicação com os nossos funcionários, né, em grupos diferenciados, mantendo, obviamente, a distância social em áreas livres, né, de modo que realmente a gente também possa demonstrar o compromisso, né, da nossa diretoria com o momento que nós estamos vivendo. Muito rapidamente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e daí fico também à disposição aí para perguntas. Ivani, muito obrigada. Eu acho que a gente aprende tanto quando a gente conversa com todo mundo, porque são itens essenciais na tua explanação, são itens essenciais no que a Dione nos colocou também, e alertas para que a gente mantenha sempre o objetivo único, né? Que é o bem-estar do nosso colaborador, e com a preocupação do transbordamento para as famílias, não só daqui para as famílias, mas das famílias para cá também, porque as famílias influenciam o ambiente de trabalho também, como vocês bem disseram, né? E, dado o tempo transcorrido, a gente queria fazer uma pergunta para
convidado, começando com o secretário Rômulo. Eu passo para a colega Keti e depois a gente faz uma para a Dione e outra para o Giovanni, pode ser? Então, secretário, por favor, uma pergunta para o senhor. Oi, subsecretário. A pandemia da Covid, ela reforça a necessidade do país avançar em ações e medidas, né, em segurança no ambiente de trabalho. O senhor vislumbra que soluções tecnológicas no pós-pandemia podem contribuir para que o Brasil avance nessas medidas de segurança no trabalho? E outra questão, o senhor acredita que as NRs voltadas para esse tema de segurança no trabalho, elas podem ficar mais rígidas? Obrigado, muito obrigado pela pergunta, né? Acho que nós temos um grande desafio e a pandemia nos traz isso com ainda mais força, que é efetivamente implementar uma cultura de prevenção. Nós temos ciência da cultura do povo brasileiro, né? Como acho que foi falado pela Dione, né? Que tem todo um acompanhamento, mas que vira e mexe o pessoal tá junto ali. Então, a pandemia nos traz muitos ensinamentos, né? Então, essa questão de efetivamente ter uma cultura de prevenção, e aí como gênero, né? E aí uma dessas espécies é uma cultura de prevenção no campo de segurança e saúde no trabalho. Isso é fundamental, esse é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido no âmbito da inspeção do trabalho. Nós temos a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, que esse ano, com o advento das lives, né, nós temos realizado aí de 15 em 15 dias lives específicas falando sobre as NRs, explicando as NRs e destacando essa necessidade de se ter uma cultura de prevenção. Além disso, né, nós teremos um sucesso muito maior a partir do momento que nós conseguimos trabalhar isso com as nossas crianças. Então, nós temos em outubro o Dia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho nas escolas, e temos diversas parcerias com empresas que adotam algumas escolas para levar essa mensagem de prevenção. Então, já fica aqui o convite para vocês, né, que as empresas de vocês acompanhem e também façam esse movimento de adotar as escolas, porque a partir do momento que nós levarmos às nossas crianças e aos nossos adolescentes essa cultura de prevenção, nós temos a possibilidade de construir, né, uma sociedade melhor no futuro. Questão das soluções tecnológicas, eu não tenho dúvida alguma, nós temos feito aí todo o nosso trabalho de revisão normativa, nós tínhamos o nosso corpo estrutural das NRs, que era basicamente publicado ali na década de 90, né? Nós tínhamos um NR17 que falava de ergonomia, que era de 1990. Lógico, ela enfrentava os problemas que se apresentavam ali na década, como, por exemplo, o processamento de dados. Hoje nós temos desafios completamente distintos, né? Então, nós estamos revisando a nossa estrutura normativa, essa espinha dorsal das nossas normas, e muito passará por soluções tecnológicas para ter para que possamos vencer esses desafios, né? Em relação a NRs mais rígidas, né? Acho que a NR ela não deve nem ser rígida nem ser frouxa, ela tem que ser na medida suficiente, na medida necessária, né? A gente sabe que não é criando um calhamaço de normas que nós vamos melhorar as condições de trabalho, vamos melhorar o ambiente de negócios, né? Então, nós temos que ter um desafio que eu sempre falo com os colegas que participam dos grupos precisamos ter e alcançar um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio que efetivamente proteja o trabalhador e que também seja um ponto que não massacre
o empreendedor. Então, esse ponto de equilíbrio é fundamental, e por isso eu disse, esse processo de revisão das NRs que nós iniciamos em 2019 é um processo inédito e é um processo que tem uma diretriz clara, que é uma diretriz de simplificação, desburocratização e harmonização das NRs, mas sem nunca deixar de lado a necessária proteção da saúde do trabalhador, né? Vocês sabem disso, o trabalhador é um patrimônio das empresas, vocês sabem disso, vocês têm plena ciência desse fato. Então, não vejo como um caminho de NRs mais rígidas, não, vejo um caminho de NRs modernas e NRs prontas para enfrentar os desafios do nosso momento corrente. Secretário, pegando um gancho sobre essa questão das NRs, o Ministério do Trabalho tem uma iniciativa que a gente acha absolutamente pertinente para essa gestão participativa, né? Chama a Mesa Executiva, que é a nossa secretaria na CPEC, lá do Carlos da Costa. E uma das questões que a gente levou como entraves para o ambiente de negócios são algumas NRs que tornam ainda mais complexa a atividade do dia a dia, né? Então, se nós pudermos colaborar com a sua secretaria no sentido de levar as nossas dificuldades ou as nossas sugestões do como a gente entende a partir de todo o atendimento ao regramento, que seria melhor se tivesse mais rigidez ou mais flexibilização, seria um prazer para todos nós. Por favor, a gente fica à disposição. Discutir as NRs para a gente sempre muito importante, porque às vezes você coloca alguns entraves que dificultam sobremaneira o dia a dia, né? E outros, no entanto, que deveriam ser mais acompanhadas, e às vezes a gente não consegue ter e cada empresa faz de um jeito, e às vezes as melhores práticas trazem aí uma melhor referência de como conduzir, né? Então, a gente fica sempre muito à disposição da secretaria. No que puder. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Giovanni. Se dentro da Prisma, por ser global, vocês tiveram protocolos específicos para o Brasil, ou trouxeram absolutamente todos da matriz da Itália, enfim, e se vocês tiveram dificuldades culturais de implementação de determinado protocolo? Ok, não, obrigado pela pergunta. Isso me dá também a oportunidade de compartilhar acho que uma boa prática, né, que a gente trouxe, né, realmente da nossa experiência aí pela Prisma ser essa empresa mundial, global, né. Primeiramente, nós temos sim um guide global, né, relacionado à pandemia. Porém, nós tivemos também muita liberdade, né, de trabalhar localmente, né, para o Brasil e também para a América Latina, no desenvolvimento dos nossos protocolos, né, seguindo a legislação local, segundo as portarias, justamente toda a parte da legislação local. Né, então, nós desenvolvemos a maioria dos protocolos, né, internamente aqui no Brasil, né, baseado, obviamente, nos nossos guides globais, mas que também estão muito alinhados à Organização Mundial da Saúde, né, a OSHA. Então, estamos trabalhando de uma forma muito organizada. Né. Modestamente, no Brasil, nós implementamos muitas atividades que foram realmente aí exemplos, né, também para a Prismian no globo. Mas um ponto específico que nós aprendemos com a China, justamente no início da pandemia, foi o trabalho por células, né? É isso que eu gostaria de trazer aqui como exemplo, né, e também para compartilhar com vocês. Nós dividimos as nossas plantas em células de trabalho, né? E essas células de trabalho foram divididas por cores, né? E cada um dos funcionários que participa dessas células traz no braço uma faixa com a cor a qual célula ele participa. E o que significa isso? Então, vou dar um exemplo bem simples. Se temos uma área de produção que foi definida como uma célula e foi definida com a cor azul,
esses funcionários destas células, eles são orientados a ter contatos somente com as pessoas, né, de cor azul, né, se devem ter contatos, obviamente, mantendo 1,5 metro de distância, utilizando os EPIs. Esses funcionários da cor azul têm um banheiro específico, identificado para os funcionários da cor azul, né, e tem também um horário específico, né, de utilização do restaurante. Então, esses funcionários, enquanto estão no local de trabalho, eles são sempre partícipes desta célula e são sempre da célula azul. Então, numa fábrica nós temos a célula azul, a vermelha, a laranjada, a amarela, justamente pelos vários departamentos, né? Isto nos ajuda muito a mitigar, né, e a reduzir a exposição dos funcionários, né, dentro do ambiente de trabalho. Nós temos este procedimento aplicado em todas as plantas do Brasil, não é um procedimento simples, né, nós aplicamos no final de março esse procedimento, e levou 2 a 3 semanas até que realmente, né, as pessoas entendessem, né, e começassem a realmente a praticar. 2 a 3 semanas com auditorias diárias e verificação e conversa com os gerentes das plantas, conversa com toda a primeira linha de report, conscientização dos operadores, porque realmente existe, como já foi comentado 2 vezes, né, este fator cultural, né, que as pessoas acabam, né, estando juntos e não respeitando o distanciamento social, e ainda mais um trabalho por células dentro de uma fábrica. Porém, é um processo cultural, né, que com conscientização e com orientação, isso tem nos ajudado demais, né, principalmente na verificação de quando a gente tem algum caso suspeito e de casos de contatantes, né, porque o grupo de células nos ajuda. O protocolo de monitoramento e de investigação, ele passa por um questionário também, não é somente a célula, porque a gente quer realmente ter certeza que as pessoas não transitaram, né, de um local a outro, porém a célula nos ajuda muito a mitigar, né, a proliferação aí de uma possível proliferação do vírus. Acho que era isso. Eu posso fazer uma pergunta, Rosilda? Claro, Johnny. Gostaria, uma curiosidade, nessa questão das células por cor, a gente está falando de um número de quantos colaboradores, Giovanni, que compõem cada célula? Sim. Aí varia muito do tamanho da planta, né? Não existe uma padronização, isso vai muito pelo tamanho da planta. Mas, em média, são 40 pessoas por célula. Ok. Tá bom. Ok. Johnny, eu queria te fazer uma pergunta. Ok. Talvez até o Giovanni, se quiser, ou algum empresário que esteja aqui no grupo, tem uma provocação aqui também para as empresas do Rio Grande do Sul. Aí. Nós somos essencialmente, naturalmente, pessoas que gostam de tocar, de abraçar, de cumprimentar, de beijar, né? Aquela coisa. Passo lá na mesa e pego os teus objetos, pego o chimarrão em cima da tua mesa, lá no Rio Grande do Sul. Johnny, como é que foi? E se você sentiu diferença entre a planta de Santa Catarina, a planta de Minas, a planta de Manaus, a segunda planta lá de São José, se você sentiu algum tipo de dificuldade nessa questão cultural de dizer assim, olha, tu não pode mais ficar tão perto, tu não pode mais compartilhar tal objeto pessoal. Como é que foi isso, fazer com que essa reabilitação fosse o objeto de atenção dos colaboradores? Então, Rosilda, eu não consigo perceber tanto a questão, assim, a característica. A gente viu aí em algumas reportagens a questão da realidade de Manaus e aparentemente ali teve, né, uma dificuldade maior das pessoas entenderem, adotarem algumas medidas, mas pegando a nossa experiência, naquilo que a gente levou de boas práticas para as plantas, nós não percebemos uma característica cultural atrapalhando a adoção.
O que eu destacaria como um ponto que foi importante é o momento que a pandemia estava acontecendo naquela região. Então, isso eu acredito que é um fator que ele influencia, sabe? Então, como as coisas foram acontecendo em momentos diferentes, né? Quando é aquele negócio, quando a coisa apertou, né? A doença estava ali mais visível para as pessoas, né? Como tu comentou antes, quando a gente estava conversando, assim, tá aqui, né? Tá muito próximo. Então, quando as pessoas começam a perceber que está próximo, que teve um amigo, que teve um parente, que teve um colega, parece que aquilo se torna mais concreto e real para as pessoas, deixou de ser algo abstrato e passou a ser algo concreto. Deixou de ser só um número ou uma estatística que era apresentada na TV ou, enfim, e passou a ser algo que está perto de mim. Né? Então, eu vejo que isso, na nossa realidade em Intelbras, foi muito mais determinante do que exatamente uma questão cultural, considerando aqui onde a gente está localizado. Tá? Okay. Giovanni, quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário assim um pouco mais geral, né? A pandemia, ela vai, na minha opinião, ela vai gerar, né, uma mudança cultural, né? Seja nas empresas, seja na sociedade, que alguns estudos, alguns estudiosos têm trazido como uma palavra que é muito significativa, que se chama novo normal, né? Nós vamos realmente passar a viver, né, a partir de agora, né, um novo normal. Eu não acredito que, de alguma maneira, isso vá ter um impacto nas relações, isso vá ter um impacto na sociedade, também na vida das empresas, porque muitas das práticas que nós estamos aplicando e muitas das práticas que nós estamos aprendendo, as pessoas já estão entendendo o valor, né? E eu acredito que isso vai trazer um benefício, né, para o futuro, né? Não tenho dúvida que nós, como latinos, nós temos realmente a cultura, né, do se tocar e de abraçar, né? A gente percebe que mesmo com com todos os protocolos, né, as pessoas acabam se aproximando, sem dizer isso, na rua, né, nos supermercados, né? Mas apesar disso, apesar dessa questão cultural que nós temos, eu acredito que nós vamos entrar numa nova fase como sociedade, que para mim é muito bem caracterizada como esse novo normal. E principalmente uma mudança cultural de incluir o outro nas suas preocupações, né? Eu acho que esse é o grande, se é que a gente pode dizer algum ganho dessa pandemia que a gente está passando, mas o pensar no outro e a responsabilidade, os efeitos das suas atitudes com relação ao outro, eu acho que é o maior aprendizado que a gente tem, pode tirar desse momento de pandemia. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todo mundo e dar aí 2 minutinhos para que cada convidado pudesse dar o seu recado final. Secretário, se puder, agradeço imensamente. Muito obrigada, adiantando pela sua participação. A gente fica sempre à disposição para conversar com a Secretaria no momento que for necessário, está bem? Claro, só gostaria de agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar discutindo aqui com vocês. Esses fóruns, se tem uma coisa que esse novo normal que virá nos trouxe, foi essa aproximação diante das distâncias, né? É lógico que muito melhor seria se tivéssemos a possibilidade de estar olhando olho no olho, né? Cumprimentando as pessoas, acompanhando as reações, mas fato é que, a partir desse momento de pandemia, nós nos deparamos com essa possibilidade, né, de estar realizando eventos como esse, sem ninguém ter que pegar um avião às 4 da madrugada para pegar mais um engarrafamento de umas 2 horas para participar de um evento por 2 horas e fazer todo o caminho de volta, né? Então,
mesmo nessa situação de distância, a tecnologia tem nos aproximado. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é no sentido de fortalecer esse trabalho conjunto, essa implementação da cultura de prevenção e trabalharmos aí numa estratégia efetiva de prevenção e redução dos nossos números de acidentes. Bom, eu também quero agradecer a todos pela oportunidade, pela troca de experiências, a você, Rosilda, também pelo convite. A Intelbras está à disposição também de quem precisar de uma troca, ligar, a gente marca também, né? Pelo Teams, pelo Zoom, enfim, qualquer plataforma. Bom, eu ainda estou, né? Eu ainda estou tentando descobrir esse novo normal, realmente, né? Eu acredito muito na força do contato entre as pessoas. Então, eu vejo que as pessoas estão com muita saudade disso, né? E eu acho que esse é um alimento, é uma nutrição muito importante para todos nós, né? E que eu vi uma fala de um neurocientista que ele comentou que a gente vai ter que descobrir um novo jeito de abraçar, um novo jeito de beijar as pessoas, né? E até agora eu estou tentando, né, refletir e pensar a respeito disso, porque a gente está falando de uma nutrição muito importante para as pessoas, né, para as relações, para os vínculos que todos nós construímos dentro do ambiente de trabalho. Então, para nós que estamos aí lidando com gestão de pessoas e lidando com comportamento, temos, né, o vírus é um fator que nós vamos ter que lidar e já estamos lidando, mas outros, né, e com certeza o Giovanni, que está aí no dia a dia também sabe disso, tantos outros, né, fatores que têm a ver com contato, com relacionamento, com proximidade entre as pessoas e quais são os possíveis impactos disso. Então, teremos com certeza muito trabalho pela frente, né? E eu acredito também que nos mantermos otimistas e confiantes faz toda a diferença para que a gente possa amenizar esse momento que pode ser visto como um momento de sofrimento também, né, para toda a nossa população, mas que acreditar que isso vai ter um fim e que isso vai ser superado e que, quem sabe, em breve a gente possa estar junto, Rômulo, numa presencial, né? Que a gente possa estar, porque isso também tem um valor bastante importante nas relações. Então, obrigada a todos e eu fico à disposição, né, para qualquer contato que queiram fazer. Eu acredito que protagonismo, antecipação e empatia nesse momento é de extrema necessidade, né? Extrema necessidade. Eu acho que antecipar, né, fazer, né, e principalmente se solidarizar, né, com os nossos funcionários, com as pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos familiares. É um momento extremamente difícil, né? Eu estou aqui há 115 dias em home office, como o Marcelo comentou no início, estamos, né, extremamente desafiante, né? Quer dizer, liderar uma empresa, liderar as pessoas e os trabalhos, gerenciar projetos de casa com tudo aquilo que um home office comporta, né? Mas o que eu tenho aprendido nesses 115 dias, e essa é a mensagem final que eu gostaria de dizer para cada um de vocês, a gente precisa ter esperança, né? A gente não pode deixar a esperança, né, reduzir em nenhum momento, né? Temos que nos manter fortes com esperança de, como disse a Dione, isso vai passar, e nós vamos entrar em um novo normal, eu não tenho dúvida, né, melhor do que a gente está hoje, né? Queria deixar realmente essa mensagem de esperança, porque o dia a dia tem sido muito difícil, né, para cada um de nós. Ok? Um teste constante, né, para o nosso dia a dia. Sim, exatamente. Uma coisa que a gente tem aprendido a nossa capacidade de interação com 30, 40, 50, 200 pessoas ao mesmo tempo, com respeito pela fala de todos eles. Isso eu tenho assim, cada vez mais me sentindo assim inspirada por isso. A capacidade das pessoas conversarem e respeitarem a fala e o ambiente
e do outro, né? E colaborar e cada vez mais compartilhar boas práticas, que eu acho que esse é o mundo que a gente precisa, a partir da empatia, fazer com que o outro se sinta tão privilegiado quanto você de conviver, né? Então, dito isso, eu agradeço imensamente a oportunidade de tê-los aqui, foi maravilhosa a fala de todo mundo e acho que a gente aprendeu muito, né? E a PID Brasil é isso, esse ambiente onde todo mundo tem fala, onde todo mundo tem a oportunidade de colaborar e fazer com que o outro se inspire na sua atitude. Então, muito obrigada pela participação de todos. A gente vai fazer algumas ediçõezinhas rápidas sobre o conteúdo para tentar otimizar mais o tempo, mas a gente vai disponibilizar no YouTube e aí a gente compartilha com os senhores. Muito obrigada pela participação de todos. A gente teve aqui, secretário, 33 empresários ouvindo. E é isso a PID Brasil, são os CEOs, são os diretores, são os colaboradores participando de um ambiente onde ele é absolutamente fértil para o nosso dia a dia ser melhor, né? Então, muito obrigada pela participação de todos, viu?